Pronto, já está gravando. Boa tarde, é com imenso prazer a gente começa o nosso webinário tão esperado, tão planejado, né? E assim, em primeiro lugar, quero agradecer, né, a parceria da DAO, na presença do Rinaldo, né, agradecer pela parceria para mais essa atividade, né? Queria também agradecer a disponibilidade de todos os palestrantes, né, que se comprometeram, se programaram em estar conosco, e agradecer também a todas as pessoas, né, que estão na sala de reunião. Dizer para eles que nós tivemos um probleminha, né, com a nossa sala de bate-papo, ela não, a gente não está conseguindo ativar, mas está tentando resolver o problema. Enquanto isso, eu vou deixar disponível o meu WhatsApp, tá? Para qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem mandar diretamente para o meu WhatsApp, que eu vou acessar e vou retransmitir para os palestrantes. Né? A gente espera que até o final da apresentação, a gente já tem, até o andamento da apresentação, a gente consiga resolver. Né? Pedir para que as pessoas da sala não deixem seus microfones ligados, né, seus vídeos, porque isso sua câmera, porque isso vai facilitar, né, as apresentações. Pedir mesmo, por favor, que desligue seus microfones, tá bom? Evitem estar tocando na tela de compartilhamento durante as apresentações, para evitar que a gente tenha parada das apresentações dos palestrantes. Tá bom? Então, é com imenso prazer, né? Esse webinário, ele tem o objetivo atualizar os conhecimentos, né? E trocar experiências com os profissionais. A princípio, a gente abriu para o Maranhão, mas a gente com certeza sabe que uma hora ou outra a gente vai ter participação de outros estados, porque os links, eles, né, são retransmitidos nas páginas, né, dos aplicativos online. E dizer que a gente, nesse momento, né, de pandemia, a gente teve uma quebra na nossa rotina de treinamentos presenciais e que a gente entende que esse momento é um momento mesmo para a gente tentar transmitir o máximo de informações qualificadas, né, para os profissionais dos municípios. Então, eu quero vou dizer para vocês que esse webinar ele está dividido em duas etapas, né? A primeira etapa, nós vamos ter a apresentação da doutora Sônia Maria Ferreira da Silva e a doutora Patrícia Lucas, né? Que elas vão falar sobre aspectos da epidemiologia da hanseníase no Maranhão, e depois a gente vai entrar mais nos aspectos clínicos, né, com a doutora Dilma Maria Lima Rocha, com o doutor Cléricio Carramilo e com a doutora Rita Vidigal. Ao final de cada tema, a gente vai abrir para as discussões, bom, para as perguntas, tanto do primeiro módulo, como do primeiro momento, como do segundo momento. Nesse primeiro momento, Reinaldo, eu te convidei, né, para fazer a mediação, mas como a gente está com a impossibilidade do chat, então eu vou tentar acompanhar aqui pelo WhatsApp, caso tenha alguma pergunta, tá bom? E no segundo momento seria eu, então se a gente não conseguir resolver o bate-papo, vou ficar somente eu, tá certo? Então, meu WhatsApp é 981 991063, tá? Eu posso repetir, mas tem muita gente que está aqui na sala que já tem meu WhatsApp, os profissionais dos municípios, e eu vou ver como é durante a apresentação. Sônia, como é a tua primeira apresentação, tu poderia, se bem que tu já passou, né? Mas então, repetindo, 981991063, é meu telefone, tá bom? Aí, então, eu vou passar para o Reinaldo se apresentar, dizer qual é o objetivo, né? Por que ele está aqui conosco. Reinaldo. Beleza. Então, Rai, obrigado. Boa tarde para todo mundo, pessoal. Estamos muito felizes, antes de mais nada, com essa oportunidade, né? Agora, esse mundo virtual, depois da pandemia, a pandemia mudou bastante coisa. Essas capacitações são feitas presencialmente, normalmente, mas... E no nosso projeto, esse ano, do Maranhão, da DAO Brasil, estavam previstas, né, essas capacitações presenciais, mas que, infelizmente, em função da pandemia, não vão poder acontecer, né? Então, nós estamos, eu e Raimunda, lutando aí alguns meses para poder pensar uma forma de seguir fazendo o projeto como ele tinha sido pensado, as capacitações, mas de uma outra forma. Então,
esse webinar veio como uma consequência disso. Nós estamos muito felizes, né? A DAO tem uma história de participação aí no Maranhão que já vai de muitas décadas, o que nos orgulha bastante. E a ideia, como o Raimunda falou, é de a gente atualizar, né, alguns conhecimentos, algumas informações sobre essa doença tão importante que nos tira o sono, né, que é a hanseníase, mas de uma forma diferente, né? Então, por isso que a gente conta com a participação de vocês. É uma pena realmente que a gente não tem um chat. Seria uma forma legal de essas perguntas acontecerem. Mas a Raimunda está aí e vai nos ajudar nessa interação com essas perguntas que forem chegar. Só para informar vocês também, né, que assim, esse webinar está sendo gravado, então hoje é dia 5 de novembro de 2020, e ele vai ser disponibilizado também no site da DAO. Quem quiser, quem tiver o interesse, vai estar disponível no site da DAO, e a gente conta com vocês também para nos ajudar a divulgar depois, né? Nas redes sociais de vocês, no Facebook, no WhatsApp, enfim, para que vocês nos ajudem, porque é desse jeito que a gente vai formar os profissionais de saúde, não só informar, né, mas formá-los também, que é isso que a gente precisa. Quanto mais informação sobre hanseníase, melhor, e é isso que a gente está tentando fazer, que a DAO tenta fazer há muitas décadas, e agora a gente está tentando fazer de uma forma diferente. Tá bom, pessoal? Mas eu não vou ficar falando demais, não. Quem tem que falar são os apresentadores aí. Eu vou ficar como ouvinte. Já passo, então, a bola para a Sônia. Sônia, muito bem-vinda. Vamos lá falar dos aspectos epidemiológicos do Maranhão. Simbora. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com vocês e a oportunidade de enfrentar esse desafio que a gente está tendo diuturnamente com a pandemia, que é se apropriar dessas novas ferramentas, né, de utilização da internet. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a epidemiologia da hanseníase no Maranhão. Patrícia, pode colocar para a apresentação. Algumas pessoas ainda estão com seus áudios ligados. Por favor, verifiquem, observem, sobretudo por conta da gravação, tá? Então, desabilitem. Quem não tiver no momento de falar, desabilite a... Só aguardar a projeção. Eu estou vendo aqui a Amanda está com o áudio ainda ligado. Amanda, eu peço a gentileza de você desligar, por favor. E só, agora é só a Amanda que está com ele ligado. Se você puder desligar, por favor. Tá, então só se der para colocar na tela toda, Patrícia, porque tem gráficos. Enquanto a Sônia, ela começa a apresentação, eu queria só registrar a presença da doutora Leia Márcia no nosso webinário, tá? Que a doutora Leia foi coordenadora, né, do programa de hanseníase por muito tempo. Ela também estava, até pouco tempo, né, à frente da Superintendência de Epidemiologia, e ela é frequentadora dos nossos eventos, assim, com muita frequência, né? Pronto, Sônia, acho que tu pode começar. Ok, Patrícia, pode passar para o primeiro slide, por favor? Ok. Então, nesse primeiro slide, a gente está querendo mostrar para vocês só um pouquinho do comportamento da hanseníase no mundo, né? Então, esse é o mapa apresentado pela Organização Mundial da Saúde, na publicação agora de agosto de 2019, né? E a gente vê
que essa parte mais roxinha é onde tem mais hanseníase, né? Então, está concentrada aqui na Ásia, né? Que tem 71% dos casos de hanseníase em 2018, apresentou 71% dos casos de hanseníase no mundo, que é o peso da Índia aqui, e aqui nas Américas, que é o representado maior peso pelo Brasil, né? Então, em 2018, foram 208.619 casos de hanseníase, distribuídos em 159 países, né? Sendo a concentração maior na Ásia, depois nas Américas, e somente 9,8% dos casos novos de hanseníase estavam na África, né? Então, o Brasil ocupa a segunda posição no mundo em número de casos, perdendo só para a Índia, e ele teve, no ano de 2018, 13,7% do número de casos do mundo, né? Então, se a gente pensar que o Brasil ele tem uma representação muito grande no mundo, porque 13% para um único país, né? Então, é bastante coisa. Patrícia, a tela mudou. Ok, pode passar. Pode passar, Patrícia. Isso. Então, o Brasil, em 2019, Maranhão teve 3.078 casos novos em 2019, com um percentual de 11% dos casos do Brasil. Então, o Maranhão também tem uma importância epidemiológica na hanseníase que impacta os indicadores nacionais. Desses 3.000 casos, 267 foi menor de 15 anos, né? E o número de menores de 15 anos do Maranhão, ele representou 17% dos casos no Brasil. É importante a gente atentar para os dados menores de 15 anos, porque esse é um indicador que ele reflete a magnitude da doença, né? Quando tem crianças adoecendo, então significa que a doença está em expansão naquela área geográfica, né? O Maranhão foi o estado do Nordeste que mais notificou casos de hanseníase em 2019 e o segundo estado do Brasil em números absolutos. Quando a gente vê em números relativos, indicadores não ficam em primeiro, porque a gente tem uma população grande, então dilui o indicador. E foi a terceira maior incidência do Brasil na população geral. A gente teve uma detecção de 43,5 por 100 mil habitantes, né? E a terceira maior taxa de incidência do Brasil em menores de 15 anos. Então, a gente ficou com a medalha de prata, tanto na detecção geral, na população geral, como na menor de 15 anos. O próximo. O próximo, isso. Então, no Maranhão, a gente tem uma situação que a gente sempre diz que todos os municípios do território do Maranhão são prioritários, porque, olha, 35% dos municípios, que são 77, eles são hiperendêmicos, isto é, eles têm igual ou mais de 40 casos por 100 mil habitantes. 57 municípios, que correspondem a 26,2%, têm uma taxa de detecção entre 20 e 39,9 casos por 100 mil habitantes, que é muito alto.
15% dos nossos municípios, que são 33, eles têm em alto. 25 municípios têm médio e somente 25 municípios, que é 11,5% dos nossos municípios, eles estão sem casos, não apresentaram casos no último ano, mas eles são municípios que estão sem casos em uma área geográfica rodeada por municípios que tem muitos casos. Então, isso leva a crer que a falta de casos nesses municípios, eles são exatamente por conta das questões operacionais, e não pela questão epidemiológica em si. Pode passar, Patrícia? Isso. Então, a gente tem aqui o mapa do Maranhão. Então, essas áreas mais escuras são as áreas, né, hiperendêmicas, tá? E aí, quanto mais ele vai clareando, significa que ele não tem. Então, esse mais clarinho aqui, olha, são ilhas, né? Então, observa que elas são pequenas ilhas em áreas geográficas com bastante casos. Então, o que leva a crer que precisa de um incremento de ações nesses municípios para que, de fato, possa ter os casos diagnosticados. E não significa que não tem, porque vejam bem, olha, essas 4 ilhas aqui nessa área de hiperendemicidade, né? Então, como o bacilo, a gente sempre até brinca que o bacilo ele não conhece barreiras geográficas, né? Tudo leva a crer que são por questões operacionais que esses municípios estão sem casos. O próximo, por favor. O próximo, Patrícia. Isso, esse aqui são os menores de 15 anos, né? Então, você vê que praticamente, se todas as regionais, eles tiveram casos em menores de 15 anos, né? Então, também indicando que a hanseníase, ela está distribuída em todo o território do estado, umas áreas mais, outras menos, mas ela persiste, né, em todo o território do estado do Maranhão. Próximo. Tá, então essa aqui, na visualização, ele nem ficou muito bem esse gráfico, mas aqui são representados pelas as regionais de saúde do Maranhão nos diversos anos, né, em 5 anos. Então, o que a gente observa é que em todo o período, a regional de Santo Inês é a regional que sempre apresentou o maior número de casos, e fica a regional de Chapadinha e de São João dos Patos, que sempre tem baixo. Mas a gente vê aqui que tem anos que, mesmo nessas regionais que tem menos casos, tem anos que essa quantidade de casos, ela destoa, né, dos outros anos, como é aqui no caso de Chapadinha. Então, isso também levando que esses anos que tiveram mais, eles realmente estão coincidindo com os anos em que tiveram campanhas, né, de intensificação do diagnóstico. Então, a hanseníase, ela é um problema de saúde pública no Maranhão e em todas as regionais de saúde e em todos os municípios, porque aquele município que não tem caso, não é problema porque não teve caso registrado, ele é um problema justamente por isso, porque não teve caso registrado em um local onde tem muitos casos nos outros municípios. O próximo, por favor. O próximo, Patrícia. Tá, então aqui a gente vê nessa linha, voltando, isso. Aqui, essa detecção em menor de 15 anos nas regionais, que ela segue o mesmo padrão da detecção
detecção geral, né? Daquelas regiões de saúde que tem o maior número de casos absolutos, ela representa o maior número de casos em menores de 15 anos. Patrícia, aqui da minha tela saiu a apresentação. Pode passar. Volte, por favor, é o slide número 9 que a gente estava falando. Tá, então, essa taxa de detecção, observe que ela segue o mesmo padrão. A regional de Santo Inês também tem o maior número de casos, e as regionais de Chapadinha e São João dos Patos, com o Timon, tem menos casos, né? Então, ela mantém o mesmo padrão da detecção na população geral. Próximo. Esse slide, ele mostra para a gente, na série histórica de 2007 a 2019, a proporção de casos avaliado com grau de incapacidade e a nosso percentual de grau 2, né? Então, a gente vê que tem uma variação de 81,4 a 85,8 de avaliação de casos, né, de grau de incapacidade no diagnóstico, e a gente tem, nos últimos 5 anos, um aumento do número do percentual de pacientes com grau 2 de incapacidade. Isso é um indicador muito importante, porque o grau 2, ele fala para a gente do diagnóstico tardio, de quantos nossos pacientes estão sendo diagnosticados tardiamente, né? Então, a gente está aqui no indicador como médio, mas mesmo que a gente esteja no médio, é preocupante, porque significa que a gente tem diagnóstico tardio no nosso estado, nos nossos municípios. O ideal seria que a gente tivesse diagnóstico precoce os pacientes com grau 0. Próximo. Aqui são as crianças, né, os menores de 15 anos, então a gente tem também 86,1% de avaliados, com 17,3% de grau 1 e 4,3% de grau 2, né? Então, embora o grau 2 ele esteja como no baixo, mas, gente, se nós tivermos uma única criança com grau 2 de incapacidade, isso já é gravíssimo, né? Já é muito grave a gente ter crianças com grau 2 de incapacidade. Então, precisamos estar atentos nas nossas áreas de trabalho, as pessoas que estão nas coordenações, tá sempre buscando trazer essa questão do grau de incapacidade para discussão com as equipes, para a gente evitar isso, né? Porque mesmo também os grau 1, 17,3% com grau 1, é muito preocupante, porque aquela criança que tem grau 1 de incapacidade significa que ela é um potencial a ter incapacidades posteriormente, para evoluir para grau 2, se não tivermos um cuidado de acompanhamento criterioso com essa criança. O próximo. Patrícia, o próximo. Já está na minha tela. Vocês estão conseguindo olhar? Ok, agora apareceu. Tá, então, esse é o indicador de PQAVS, né, que é a proporção de contatos examinados, que é qual é o percentual de contatos que a gente consegue examinar entre aqueles que nós registramos no sistema de informação. Então, na linha vermelha, nós temos a meta, e na linha azul, nós temos o alcançado. Observe que essa... Saiu da tela, Patrícia. Observem que essa linha azul, ela é ascendente, né? A gente tem conseguido, a cada ano,
ter um maior percentual de contatos examinados, inclusive a gente ultrapassando a meta que tinha sido pactuada. Por exemplo, em 2019, nós tínhamos pactuado como meta de PQAVS 82%, e a gente alcançou 87,9%. É um indicador expressivo, mas mesmo assim nós ainda estamos no parâmetro regular. E aqui a gente bem sempre relata a questão de que, embora tenhamos aumentado o percentual de exame em contatos, nós não temos aumentado na mesma proporção o modo de entrada dos casos novos como exame de contato, porque o lógico seria, se eu aumento o número de exames de contatos, eu vou, inevitavelmente, aumentar o número de diagnóstico como modo de entrada exame de contato. Isso não é verdade. Então, no estado do Maranhão, cerca de 80% dos pacientes, eles entram como ou por demanda espontânea, é o paciente indo na unidade de saúde pedir socorro, ou por encaminhamento, né? Então, a gente ainda tem poucas ações de exame de coletividade, né? Da própria unidade de saúde buscando o diagnóstico. A maioria é exatamente por demanda espontânea ou por encaminhamento, que a demanda espontânea reflete exatamente isso, que a passividade da unidade de saúde é o doente que chega na porta da unidade pedindo socorro, ou por encaminhamento, o que reflete uma baixa resolutividade dos serviços de saúde. O próximo, por favor. Aqui a gente tem o indicador de pacto, né, do CISPACTO, que é exatamente a proporção de cura. Então, aqui acontece o contrário, né? Nós ainda não conseguimos atingir a meta que a gente se propõe. Por exemplo, no ano de 2019, a nossa meta era 88, nós atingimos 83, né? Então, a gente observa que essa é uma linha que está bastante irregular no nosso gráfico, porque o ideal seria que ela fosse ascendente, que cada vez mais a gente tivesse conseguindo dar alta por cura para os nossos pacientes, né? Então, a gente vê um comportamento bastante irregular. Isso pode ser por falta de alimentar o sistema, da regularidade na alimentação do SINAM, ou também por abandono, mas como a gente não tem uma taxa de abandono muito alta, isso leva a crer que seja exatamente por problema no sistema de informação, né? Então, a gente faz um alerta aqui a todo mundo que está atuando, que não deixe para depois a atualização dos seus dados, porque muitas vezes a gente até entra em contato com o município para falar que tem tantos pacientes que estão por ter alta, e na verdade todos já tiveram alta, e o que não aconteceu foi de atualizar o sistema de informação. Então, tão importante quanto a gente fazer o acompanhamento dos pacientes e da alta é atualizar o nosso sistema de informação, para que ele seja a fotografia mais fidedigna possível da nossa realidade. Tá? Então, aqui o próximo. O próximo. Tá, então assim, o próximo slide é só convidando as pessoas que não estão em São Luís, que tão logo a pandemia permita, venham conhecer as belezas da nossa terra, né?
E agradecer mais uma vez aqui para convidar vocês a vir conhecer as belezas de São Luís, tão logo seja possível por conta da pandemia. E aqui tem o meu e-mail pessoal e o da coordenação estadual. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer informação que vocês desejam, nós estamos à disposição de vocês para ajudar e cada vez estreitar mais os laços e essa parceria para o sucesso do cuidado pela pessoa acometida pela hanseníase. Então, vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vão encaminhando aí para o WhatsApp da Raimundinha, que após a apresentação da Patrícia, a gente tem a discussão desse primeiro módulo. Muito obrigada a todos. Beleza, já vamos passar então direto para a Patrícia. Patrícia, vamos lá? Sim. Simbora. A outra Patrícia, a nossa anja de guarda lá da parte técnica, já está com a apresentação a postos aí?